hoje, enquanto as crianças saem, abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 11 em diante. Nós vamos ler do 11 ao 14, depois do 19 ao 26. Você pode declarar comigo, dizendo assim: essa noite é noite de celebração. Agora fala para o seu irmão assim: não é um culto fúnebre. Entendeu isso? Isso, é celebração. E nós estamos aqui, hoje eu quero... Luciano, você vai trazer uma coisa nova? Deixa eu só te falar, nada é novo sobre a terra. Você sabia disso? O que é, já foi. Assim diz o sábio Salomão. Então, tudo que eu vou dizer aqui, você já ouviu. Nós vamos só lembrar a lição de casa hoje. Por que, Luciano, você vai falar disso? Porque muitas vezes a gente, nosso corre-corre, no sistema que a gente vive, que é um sistema... Todo dia é uma enxurrada de informações. Nós vamos nos envolvendo nisso. Daqui a pouco, queridos, nós estamos fazendo tudo automático. Você sabia? Nós estamos num mundo onde o hedonismo tomou conta. Ou seja, o homem é a vontade dele, o desejo dele, tudo o que ele quer, é isso aí que vai funcionar. Então, nós estamos hoje diante da mesa do Senhor. Nós estamos hoje nesse lugar. E nós precisamos saber o verdadeiro valor dessa noite. Para que você e eu possamos acercar a mesa de uma forma que o nosso coração esteja sensível ao Senhor. Apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos de Corinto, ele diz assim: olha, muitos durante a ceia, por tomar a ceia e não discernir o corpo, fica doente. Que as pessoas pensam que é porque brigou com a mulher que toma a ceia que morre. Não, não é isso não, meu filho. Isso aí é só dar uma ajeitadinha. Você olha para o lado e fala assim: me perdoa. Só isso. Isso. Aí, já arrumou. Está perdoado 70 vezes 7. No presente, no passado, no futuro. Então, o que acontece? É isso que... E às vezes a gente toma a ceia como se fosse um ritual. Não é um ritual. É um momento sobrenatural. Os elementos é pão e vinho. Normal. Suco de uva esse daqui ainda. Para você não sair daqui trôpego. Entende? É naturalzinho. E às vezes, quando o irmão ainda põe uma água, eu tenho que orar por ele. Então, o que acontece? Bem simples. Mas o que está implícito aqui é aquilo que Jesus fez. E eu preciso validar isso. Eu preciso discernir o corpo. Eu preciso entender por que desta noite. Eu preciso entender no meu coração, quando eu vou acercar a mesa, o que eu vou fazer aqui. E é isso que dá vida. É quando você entende quem você é em Deus. Como as coisas funcionam, como o seu Deus funciona. E eu quero tatear, né? Porque ninguém sabe perfeitamente. E a temática hoje é essa. Lana, você já ia pôr o texto, né? Que bom, minha filha, você está rápido. Hoje eu e a Lana. A Lana vai estar estranhando comigo hoje, Deus te abençoe. Vamos embora. Eu passei uma Bíblia para ela. Falei: filha, vamos ler Bíblia hoje. A nossa temática hoje é essa, ó. Bem simples. Eu estou lá em casa assim: Senhor, o que eu vou falar na ceia? O que eu vou falar na ceia? O que eu vou falar na ceia? E vem no meu coração muito forte: cruz. 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 E eu fiquei com essa cruz na mente. Cruz. Cruz cedo, cruz à noite. Cruz, cruz, cruz. E eu fui estudar sobre a cruz. A cruz é o centro do Evangelho. Luciene, é Jesus que é o centro do Evangelho, mas começou tudo com a cruz. Sem Ele, sem a mensagem dessa cruz, o cristianismo não existe. É só falácia. Nós estamos num tempo onde nós elaboramos palavras lindas, bonitas. E isso é maravilhoso para o povo de Deus. Mas sabe o que liberta um ser humano? É a palavra do Senhor, é a pessoa de Jesus. É ela que liberta eu e você. Então você pode repetir comigo, diga assim: mensagem da cruz. Sem ela, o cristianismo não existe. Mateus 27, 11. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus foi exposto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Versículo 12, você pode ler? 1, 2, 3. (13), por gentileza. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Pilatos era o governador, ele tinha autoridade. Inclusive ele disse para Jesus: eu tenho autoridade, por que você não abre essa boca sua?
Versículo 14. 1, 2, 3. Todas as vezes que nós abrimos a boca demais, a gente atropela as coisas. Sabia disso? Quando nós nos calamos, o silêncio tem um poder extraordinário na vida de qualquer ser humano. Principalmente num caso desse. Você já foi instigado assim o dia todinho e calou a boca? Conseguiu calar? Enquanto você cala, você tem o poder. Você sabia disso? Na hora que você abre esse negocinho aqui e solta a língua, sabe o que acontece? Pum, acabou tudo. O governador ficou muito impressionado. Versículo 19. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem. Diga assim às irmãs, fala assim, amém. Olha isso aí, olha isso daí. Não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Deus deu uma capacidade às mulheres de uma percepção, ó. Bendito é um homem que consegue entender isso, e nós não somos superiores, de forma alguma. Deus nos colocou do lado de vocês. Mas mulher, meu filho, se a mulher disser assim, ó, não vai, não faça, não gostei, parece que não está cheirando alguma coisa, sabe o que você faz? Entrega para Deus e desiste desse projeto. A mulher falou para ele, olha, essa noite eu sofri muito por conta desse justo, desse inocente. Não mexe com ele não. Próximo versículo. Imagina o coração do Pilatos, deve ter ficado assim. 1, 2, 3. Só gente boa. 21. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, quem? Continuando, por favor. Essa multidão é a mesma que uma semana anterior elogiou Jesus, disse assim, Hosana, Hosana, Hosana. Colocaram as roupas para ele passar, tiraram palmeiras e colocavam na rua e dizia, bendito esse que vem em nome do Senhor. Na semana próxima estava falando, crucifica ele. Para você ver o tanto que nós alternamos o ser humano. E a gente pensa que só a bipolaridade que tem esse problema. Nós alternamos demais, gente. Versículo 23. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, que jeito? Crucifica-o. 24. Quantos de nós mandamos trazer uma bacia d'água e lavamos as mãos e falamos assim, estou livre desse negócio. E achamos que a causa não é nossa. No reino, eu e você, ninguém é escuso. Todos nós temos responsabilidades. Todos. Versículo 25. Todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Isso já aconteceu e continua acontecendo. Último versículo 26, por favor. Amém. Espírito Santo, é a palavra viva do Senhor. Apesar de mim, fala conosco. Ministra aos nossos corações, é isso que eu te peço. Nesta noite, em nome de Jesus. Esse texto é um texto literal da crucificação e todos nós assistimos aqui o filme lá do irmão, o Mel Gibson. Que muitos falam que é uma amostra do que aconteceu. Na verdade, ali não está tudo. É uma forma literal que nós lemos. Mas Mateus 16, 24, Jesus disse assim aos seus discípulos, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Antes de pegar a cruz, o que tem que fazer? Negar a si mesmo. Tome a sua cruz e aí sim você vai me seguir. No reino de Deus, eu e você, nós não somos conhecidos, queridos,
por aquilo que a gente tem. Nós somos reconhecidos no reino espiritual por aquilo que você renuncia. Você sabia disso? Aquilo que você renuncia, é por isso que o reino espiritual você vai ser conhecido lá. Quando você e eu renunciamos, a mensagem da cruz não é uma mensagem popular. Ela não foi no passado e ela não é no presente. Se nós dissermos para você, para mim, para qualquer pessoa, olha, vai ter que pegar a cruz e vai seguir. Você pensa que é pegar uma madeira e pôr nas costas e andar. Não, é renunciar a si mesmo. É renunciar a minha e a sua vontade. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos fazer renúncia na nossa vida. E essa mensagem, querido, da cruz, ela nunca foi popular. Por que ela nunca foi popular? Porque ela parece loucura. Loucura a mensagem da cruz. Só nós, os crentes em Cristo Jesus, acreditam numa coisa dessa, meu querido. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta dele, ele escreveu no capítulo 1, versículo 18. Sabe o que ele diz lá? Ele diz assim, olha, pois a mensagem da cruz é o quê? Para quem? Para os que perecem. As pessoas que não conhecem Jesus, olham para nós e falam, tudo é um bando de malucos. Acredita nessa questão de cruz. Acredita num Deus que foi na cruz. Mas ele diz assim, ó, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. A palavra, queridos, ali é loucura. A cruz, ela é poder para libertar minha vida e sua vida. É isso que nós precisamos entender. E ele diz mais, no próximo versículo, versículo 22, por favor, 22. Os judeus pedem o quê? Sinais milagrosos. E os gregos procuram o quê? Agora o 23. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é o quê? Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por que é escândalo para os judeus, queridos? Porque os judeus, eles tinham na lei deles de Moisés, escrita, o Senhor deu a Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, Deus diz assim, lá está escrito, se um homem for culpado de um crime que merece a morte e for morto, pendurado no madeiro, não deixe o corpo dele ficar até durante a noite, enterre-o no mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro, está debaixo de maldição. E ele diz, não contamine a terra, que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. O que eles foram ensinados? Toda pessoa que for para o madeiro, é o quê? Maldição. Aí chega Jesus, eles desistem de tudo, eles desistem da empresa deles, eles largam tudo, os trabalhos, os serviços, vão seguir Jesus. Daqui a pouco Jesus está pendurado numa cruz. O que eles fazem? É uma loucura esse negócio. Que coisa doida é essa? Nós deixamos tudo e o homem sobe para a cruz e morre na cruz. E quem está na cruz é o quê? É maldito. Só que eles não entendiam o que estava acontecendo. Mas aí Paulo vai lá escrever aos Gálatas e ele explica assim. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Por favor, coloque aí para a gente. Olha só, ele vai trazer a explicação no Novo Testamento. Ele vai dizer assim, ó, Cristo nos redimiu da maldição da lei. Você pode ler comigo, 1, 2, 3, diga assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eles ficavam sem entender, é maldito? Mas e aí? É porque a cruz foi o instrumento de Deus Pai para levar Jesus para a cruz, para ser um instrumento de salvação para mim e para a sua vida. Ele se tornou maldição no seu lugar e no meu lugar. Ele explica isso para a gente. E para os gentios, o que é uma loucura? Os gentios eram aqueles que não eram judeus, os gregos de preferência. Sabe o que eles diziam? Eles ficavam assim, gente, isso é tudo loucura. Um homem fraco, frágil. Por quê? Porque eles esperavam o quê? Um homem forte, um homem poderoso. E aí vem aquele homem raquítico, fraco, que vai para a cruz, que cala a boca diante do governador. Quando é insultado, não devolve. Ele diz, esse homem é fraco, isso não pode, isso é uma loucura. Porque, queridos, nós não entendemos muito as coisas que acontecem da parte de Deus. Mas aí 1 Coríntios capítulo 24, capítulo 1, perdão, isso, 24.
Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o quê? É o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 25, por favor. Porque a loucura de Deus, você pode ler comigo, diga assim: a loucura de Deus é o quê? Você está entendendo isso? Os homens não compreendem o plano que Deus está estabelecendo. Mas, querido, por quê? Porque nós achamos que nós somos sábios, que nós entendemos de tudo. Queridos, nós entendemos muito pouco. A nossa dimensão é muito pequena diante daquilo que Deus está fazendo. Tem coisas que você não entende que aconteceram na sua vida. Você não entende porque você está aqui nesta noite. Escuta, tudo isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. Deus está aproximando você dele. Você passou por coisas que você fala: mas por que eu passei por isso? Deus permitiu para que te trouxesse para ele. É isso que eu estou te dizendo. Para nós, a cruz é o centro da nossa redenção. Foi na cruz que ele pagou por mim e por você. Foi na cruz que ele abriu o cativeiro e falou assim: vocês estão livres. Vocês não são mais cativos nem escravos. Vocês podem ir. Ele estava dizendo para mim e para você. Sabe o que ele estava dizendo para mim e para você? Você está livre do pecado. Você está livre da mentira. Você está livre do engano. Você está livre da pornografia. Você está livre da ira. Você está livre da mágoa. Você está livre da condenação eterna. É isso que Jesus estava dizendo para nós. E foi lá na cruz que ele revelou o seu grande amor. Talvez você esteja aqui e falar: será que alguém me ama? Que às vezes nem você ama você mesmo. Lá na cruz tinha alguém com os braços abertos, dizendo: olha, bem-vindo meu filho, minha filha. Eu estou aqui porque eu amo você. Em Roma, a cruz era um dos piores horrores da época. A palavra cruz era um xingamento. Não podia ser mencionada em lugar nenhum. Era uma coisa horrível. Por quê? Porque aquele instrumento de punição era horrendo. Havia 4 tipos de punição em Roma. A primeira delas era a decapitação. Cortava a cabeça para a morte ser rápido e não doer muito. A segunda, lançava a pessoa viva para que os animais ferozes, que estavam com fome há dias, fosse lá e devorasse eles. Terceiro, a pessoa era cremada viva. Amarrava a pessoa num poste, jogava pinche nela e tacava fogo nas ruas de Roma. Era assim. A quarta era o quê? Era o pior dos horrores que eu disse para você, era a crucificação. Porque era a tortura que servia para intimidar as pessoas. Era usada para criminosos, desertores militares, para pessoas bandidas, ladrões, salteadores, baderneiros. Era para isso que era a cruz naquela época. E o que acontecia? Pegava-se a pessoa, condenava ela, levava ela para os arredores da cidade. As cidades normalmente eram cercadas. Colocava elas bem próximo, crucificava elas. Ela passava o dia todo agonizando lá fora. Tem alguns escritores que dizem que alguns demoravam 3 dias para morrer. Sabe para que era aquilo? Para quem passasse por perto, que fosse entrar na cidade de Jerusalém, naqueles arredores, naqueles lugares, em Roma, pudesse olhar para aquilo ali e pudesse ser intimidado. A cruz era instrumento para intimidação. Era isso que acontecia. E Jesus foi levado a Pilatos, como nós lemos. Ele passa pelo interrogatório caladinho, não responde nada. E tem um detalhe, querido: Herodes era de mal do irmão Pilatos. Você sabia que eles se uniram para matar Jesus? A cruz tem um poder extraordinário. Ela une até inimigos. Você acredita isso? Ele fez isso. A esposa de Pilatos falou com ele para ele não se envolver, mas ele continuou indo, saiu fora. Então Pilatos manda açoitar Jesus. Você tem um filminho aí, minha filha? Do açoite? Então acha ele para mim aí, por favor. Eu quero só que você olhe isso. Começou uma sessão de humilhação a Jesus. Primeiro, o que eles fazem com Jesus? Eles pegam Jesus, arrancam a roupa dele,
tira toda a roupa, coloca um manto vermelho, porque ele diz que é rei. Então se é rei tem que vestir uma roupa vermelha. Vão assim num galho de árvore lá de espinho, pega um espinheiro daquele, enrola, põe na cabeça de Jesus. E aqueles espinhos começam a entrar no cérebro dele. Ali eles tiraram a roupa dele. Eles dão nele 39 chibatadas, 40 menos 1. Isso aí é só para ter uma ideia. Um chicote de 6 cordas. Na ponta tinha 6 cordas. Ali tinha ossos, tinha chumbo amarrado. E cada vez que batia nas costas dele, sabe o que acontecia? Aquilo ali pegava na carne dele e arrancava pedaços de carne. E ele está ali naquele lugar. E ali do lado estão os líderes religiosos. Ali do lado estão os sacerdotes. Ali do lado estão aqueles que eram os defensores da lei. Ali estavam aqueles que liam a palavra, que esperavam o Messias. Aí eles estão ali olhando. E aquele momento de tortura, sangue esvaindo. Era ali aquele momento que foi delegado por Pilatos. Obrigada. Segura aí. E coloca nele uma coroa de espinho. Aqueles espinhos entravam na cabeça dele, à medida que ia entrando, ia inchando e provocando febre. Mas eles ainda pegaram uma madeira, colocaram na mão e disseram assim: você não é rei, então precisa de um cetro. Toma um cetro. Deram a madeira. Colocaram a madeira na mão dele, daqui a pouco pegaram a madeira e foram na cabeça dele, falando: essa coroa não está muito ajeitada na cabeça não. Para que os espinhos entrassem. Quando o homem pecou lá no início, Deus disse: por conta do pecado do homem, a terra vai provocar, a partir de então, abrolhos, espinhos. Mas naquela cruz, naquele lugar onde ele estava com aquele espinho na cabeça, ele estava dizendo assim: eu estou redimindo você lá do início, quando caiu. E Deus disse: do suor do seu rosto você vai comer. Queridos, muitos pensam que o trabalho é uma maldição. O trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. Mas sabe o que é maldição? Maldição é a desobediência. Porque não era para a gente tirar o nosso sustento com suor, não era para ser suave, mas não foi. Mas Jesus estava dizendo lá com aquela coroa na cabeça: eu estou redimindo você desse peso. Portanto, quando você for para o seu trabalho, você vai dizendo: bendito seja Deus que me dá força e saúde para trabalhar. Deram aquele caniço para ele. E depois sabe o que fizeram? Vestiram aquela roupa de novo, aquela manta vermelha. Diz os historiadores que aquela manta gruda no corpo, aquela roupa, e aí começa a secar, e daqui a pouco eles fazem o quê? Eles arrancam aquela roupa e vestem a roupa dele de novo. Fala para ele: agora nós vamos para a cruz. E começam a bater e começam a esbofetear. Alguns disseram que pegaram a barba dele e arrancaram, batiam no rosto e falavam assim: você não é profeta? Fala quem te bateu no rosto. Esbofeteava, chegava nele, cuspia nele. Era uma humilhação terrível. Depois pegou aquela travessa da cruz, só a parte superior, que fora feito para Barrabás. Diz que era maior, o corpo de Barrabás era maior. E eles colocam naquilo ali nas costas de Jesus, 35 quilos a 50. E ele sai andando pelas ruas estreitas de Jerusalém, para lá e para cá, cambaleando, porque estava esgotado, estava ferido, estava ali agonizando. E ele cai, ele não consegue levar aquele patíbulo, aquela parte superior da cruz. E passa um homem, e um homem é obrigado a levar aquele pedaço até o Monte Caveira. Era do lado de fora da cidade. E do lado de fora da cidade, eles chegam ali, eles deitam ele naquele madeiro, naquele lenho que não foi lisinho como esse púlpito, não. Era uma madeira mal trabalhada.
deita ele naquela madeira, pega os cravos de 14 até 18 centímetros e vai nos seus pulsos, outros dizem que foi na mão, e prega ele, levanta e deixa os pés por último, porque na cruz tinha um negocinho igual esse aqui, ó, para que o condenado colocasse a parte das nádegas aqui, para que eles pudessem cruzar os pés depois que estivesse na cruz e fosse perfurar os pés. Naquela agonia, ele lá mal respirando, ele está lá daquele jeito sufocado, as pernas dando cãibra, porque quando o sangue vai saindo do corpo, a cãibra vem sobre a pessoa, a dor, a agonia, a vergonha. E nós olhamos para Jesus nas figuras, tem um paninho tampando as partes íntimas de Jesus. Escute, não tinha paninho nenhum tampando as partes íntimas dele. Ele estava nu, o seu Deus e o meu Deus estava nu na cruz, sem roupa, pelado, humilhação. E às vezes a gente não aguenta humilhação nenhuma. Ele foi para lá, e ele está. E as pessoas passavam, diz o texto, que muitos passavam e maneavam a cabeça e dizia: e aí, você não é Deus? Você não falou que destruía o templo em 3 dias e construiria novamente? Cadê? Aí vinham os religiosos e dizia para ele: você não falou que é o Filho de Deus? Porque eles ouviram lá no Jordão, quando Jesus desceu as águas, e quando ele sai das águas, a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito desce como a pomba, e a voz do Pai é essa: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E sabe o que diz os sacerdotes? Tu és o Cristo? Tu és o Cristo? Passavam outros e diziam: desce da cruz, desce, porque aí nós vamos crer em você. Sabe o que acontece isso, traduzindo para os nossos dias? É quando nós aceitamos a Jesus, estamos no meio cristão e dizemos assim: se Deus fizer isso por mim, aí eu creio, mas Deus não fez, eu não creio. Porque pensamos que Deus está nosso capricho. Não, Deus está acima de todas as coisas. Se Ele fez, Ele é Deus. Se Ele não fez, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus, independente de mim, de você. Ele não depende de mim, de você. Muitos nós pensamos: eu sou muito bom, eu sou maravilhosa, eu sou isso. Nós não somos nada. O Luiz disse hoje de manhã: nós somos apenas pó, e vamos retornar para o pó. Mas você e eu temos um Espírito, e esse Espírito sabe as verdades de Deus e discerne a necessidade que temos de buscar o Senhor. Por isso você vem para a ceia, por isso você vem para esse lugar. Não é para cumprir o ritual, não é para o pastor te ver, não é para trazer o seu dízimo, não. Você veio aqui porque você quer dar um culto a Deus. Você quer dar um culto a Deus. Você quer adorar a Deus. Você não está aqui porque o ministro fala: levanta a mão, abaixa a mão, senta a mão. Não, você levanta a mão, você adora, porque Ele é Deus e você e eu somos criaturas, filhos de Deus. Por isso adoramos, e quando adoramos, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Por isso que você adora. Por isso que você levanta braço. Por isso que você fica aqui com as mãos erguidas, coração derretido diante de Deus. Porque você se parece com aquilo que você adora. O que se adora na sua vida? Ele está na cruz. E ele fala 7 frases. E a primeira dela é essa. Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que estão fazendo.
Então eles dividiram as roupas dele e tiraram sorte. Veja o cenário. Ele perdoa. Ele perdoa. Ceia é para lembrar que eu e você precisamos de perdão. E que precisamos perdoar. Não importa o que te fizeram. Não importa o que você fez. Eu estou aqui para dizer para você que lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eles estão com a mente fechada, eles não entendem. E ele não desceu da cruz, mesmo as pessoas dizendo: desce que eu vou acreditar em você, desce daí que a gente acredita em ti. Ele não desceu da cruz para que eu e você não descêssemos ao inferno. Foi por isso que ele não desceu. Foi por isso que ele não desceu. Você pode dizer comigo, diga assim: Jesus não desceu da cruz para que eu não descesse ao inferno. Foi para isso que ele não desceu. Ah, Deus, ele estava liberando perdão aos insultos. Ele estava perdoando os judeus pela instigação à crucificação. Ele estava perdoando os romanos pela crucificação. Mas ele estava perdoando eu e você. Porque quando ele ora lá no capítulo 17 de João, ele disse: eu não só oro por estes que tu me deste, mas oro por aqueles que estarão lá em 2023 em Goiânia. Eu oro por eles também. Você estava incluso ali. Você estava ali naquele pacote. Estava ali. Ali, queridos. Ele tinha convicção. Quando você tem convicção do seu chamado, nada te tira. Está escutando? Ah, eu estou chateadinho, eu estou feridinha, eu estou assim, eu estou assado, eu vou parar, eu vou desistir. É porque você não tem convicção do seu chamado. Porque Jesus tinha todo o direito de descer na cruz e rachar todo mundo no meio. Mas ele disse: não, eu vou ficar aqui, eu vou permanecer aqui, porque eu sei de onde vim, eu sei o que eu vim fazer, e eu sei para onde estou indo. Quando você sabe quem você é, quando você sabe do seu chamado, ninguém te paralisa. E às vezes nós engarranchamos nas coisinhas tão pequenininhas que eu fico assustada. Quantas vezes nós estamos aí bicudos, contrariados, não vou mais, não faço, porque não tem convicção. Porque se você tem, ninguém vai poder atingir você. Segunda frase, sabe o que ele disse lá na cruz? João 19, 28. Por favor. Ele fez isso. Ele queria fazer isso, quer dizer. Sabe o que ele disse? A última frase, diga comigo. Tenho sede. Por que Jesus disse isso na cruz? Você sabe? Tenho sede. Aí sabe o que aconteceu quando ele disse isso? Eu aprendi isso com o Vinícius. Diz assim, João 19, 28. Põe o 28 aí. 29. Será que está aí? Estava ali uma vasilha cheia de quê? Então embeberam uma esponja. Já acabou? Eu estou no primeiro ainda. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Eu trouxe para você uma esponja. Põe a imagem da esponja. Eles pegam um caniço. Na ponta tem uma esponja. Isso aí. Agora vai para a outra da latrina. Eu peguei duas figuras. Uma está mais clara, a outra está mais escura. Isso aí. Está vendo esse pessoal sentadinho? Era assim os banheiros públicos de Roma. Era as latrinas tudo arrumadinho. E os moços sentavam lá. Ficavam sentados tricotando. Nas latrinas. Ali no meio, na frente, era uma canaleta. Passava uma água. Tinha uma bacia com água. Passava água nas canaletas. E aquela de lá era uma vasilha com vinagre. Sabe o que fazia? Eles pegavam aquela esponja. Estavam lá fazendo as suas necessidades. Passava na água. Papel higiênico. Limpava,
Passava na água e punha dentro do vinagre, para esterilizar. Foi isso que fizeram com Jesus. Pegaram um caniço, que era para higienização, de dentro da bacia de vinagre, levaram até os lábios de Jesus. Na hora que colocou na boca dele, a Bíblia diz que ele rejeitou e não quis, porque ele sabia muito bem do que aquele significava. Segunda coisa, isso é uma humilhação muito grande. Segunda coisa, por que ele pediu água? Porque o apóstolo João queria mostrar a humanidade de Jesus. Naquela época, os gnósticos, o docentismo, sabe o que eles pregavam? Eram as heresias da época. Dizia, sabe o quê? Que Deus, sendo Deus, não podia habitar num homem físico. Mas ele vai para a cruz e diz assim: eu tenho sede. João registra, porque ele estava dizendo: eu sou Deus, mas eu esvaziei do Deus soberano. Ele esvaziou, ele tomou a forma de servo por mim e por você, e se humilhou, e humilhou até morte, morte de cruz. Sabe por quê? Para que depois ele recebesse o nome que está acima de todos os nomes. Mas primeiro, para receber o nome, você tem que descer. Ele estava dizendo: eu sou Deus, mas eu sou homem. Eu tomei a forma, eu tenho sede. Por isso que ele falou isso: eu tenho sede, queridos, para mostrar com essa frase de que ele era homem. E por quê? Porque não poderia haver redenção se não fosse humano. Se fosse Deus morrendo na cruz, não era redenção. E na hora que ele está falando aquilo, na hora que ele está levando aquilo, é lá na hora que está acontecendo o sacrifício lá no tabernáculo. E ele está lá na cruz. E ele é o Cordeiro vivo, que um dia João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele, e ele estava ali na cruz como Cordeiro, sem mancha, sem pecado. Porque Pilatos disse: eu não encontro nada nesse homem. Ele era perfeito, o Cordeiro de Deus perfeito. Por isso ele pode redimir a minha e a sua vida. Eu posso ir mais um pouquinho? Terceira frase, João 19, 25. Ele está lá na cruz, eu vou resumir para você. Em agonia, braços estendidos, o pulmão a ponto de estourar, a respiração ofegante, se levantando nas pontas dos pés para poder não morrer sufocado, porque ele não poderia morrer sufocado. Ele está ali, e ele olha, e ele vê João, o discípulo amado. E ele olha, e ele vê Maria, a mãe. E sabe o que ele diz? Para aquele homem, e diz para ele: eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Sabe o que é isso? Na última hora, agonizando, ele está preocupado com o outro. Porque evangelho, queridos, cristianismo não existe se você não cuida do outro. Se você não olha para a direita e não olha para a esquerda, isso não é evangelho, isso é egoísmo. Evangelho é quando você olha para um lado e diz: meu irmão, eu não tenho muito, mas eu tenho um pão, eu vou te dar um pedaço desse pão. É quando isso, queridos, quando nós fazemos isso, é na comunhão que Deus ordena a bênção. É por isso que estamos aqui hoje ao redor desta mesa, e está falando também de comunhão e de unidade. Ele estava dizendo unidade, porque João depois foi ser pastor em Éfeso, e Maria foi para aquela igreja. A ceia está dizendo para mim e para você: tenhamos comunhão, tenhamos unidade. Quarta palavra, ele está na cruz, ele está sendo insultado. A Bíblia diz que ele foi pregado entre dois ladrões, dois criminosos. Diga assim comigo: Deus vai ser sempre o centro. De um lado tem um criminoso, do outro tem um criminoso, mas no centro tem um Deus. Tem um Deus homem. E um daqueles, a Bíblia diz que quando eles começam ali naquele momento da crucificação, todos os dois insultam Jesus. Todos os dois.
Um vira para Jesus e diz assim: tu não é o Filho de Deus, e está aí, desce daí, salva eu e salva você. Porque nós somos egoístas. Somos egoístas. Mas no trajeto, um daqueles vira para Jesus e tem uma placa escrita assim: Rei dos Judeus. E era escrito em 3 escritas para ninguém errar. Para ninguém errar o caminho, queridos. Não tem como errar o caminho. Jesus, o Rei dos Judeus. E um dá uma viradinha e olha para ele e fala assim: quando tu estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Sabe o que ele está dizendo? Eu reconheço que essa placa que está em cima é a verdade. Tu és o rei. E Jesus vira para ele e fala: sabe o que? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para dizer para mim e para você, todos quantos querem a salvação, Ele libera, e é hoje, não é amanhã. Não existe purgatório, não existe agora. Quando você diz eu quero Deus, Ele vem para ti, é de imediato. Ele perdoa. Ele disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E o que é para entrar no paraíso, Luciene? Como é que entra? Diga comigo, diga a chave. É o arrependimento. 5º, ele clama por volta das 3 da tarde. Mateus 27, 46. Em alta voz ele brada: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabe o que ele estava dizendo? Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento, queridos, quando você vai estudar, Deus não consegue olhar para o seu filho, o filho amado que ele tinha prazer, ele não consegue olhar. Os céus silenciam. É 2h59 da tarde. Os céus estão em silêncio. O Pai se cala. O sol se recolhe. A escuridão toma conta de tudo. A terra começa a tremer. As montanhas começam a abrir. Os sepulcros começam a sair. Os santos que estavam mortos começam a ressuscitar. E ele está na cruz. 3 da tarde. Lá no templo tem um sacerdote com um cordeirinho, cortando o cordeirinho, pegando o sangue do cordeirinho, colocando numa vasilha para fazer o sacrifício, para que ele entrasse naquele lugar, para que ele passasse pelo átrio, pelo santo, e entrasse no santo do santo, e tinha a cortina. Mas naquela hora que ele clama isso, os céus viram as costas. Por que viram as costas? Porque em cima dele estava o seu pecado. Toda a ira da terra fora derramado sobre Jesus. Ele estava tomando o cálice da morte, para que eu e você não morrêssemos, para que eu e você fôssemos perdoados. Porque isso, Luciene, tudo é para quando você pegar nesse pão e nesse vinho, você falar: eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o valor que isso tem. Ele está lá clamando. Ele sentiu o abandono. E daqui a pouco ele diz uma palavra. Continua. Continua. João 19, 30. João 19, 30. Você pode ficar de pé. O pastor Luciano subirá, fala que é para parecer que está acabando. João 19, 30. Tendo prostrado, tendo provado, foi naquela hora que ele provou o vinagre. Jesus disse: você pode dizer comigo, diga assim: está. Que jeito? Está. Essa palavra consumado, ela vem do original grego para 3 situações. Primeira delas, ela chama tetelestai no grego. O que significa tetelestai?
Primeiro, é usado para questões familiares. É quando um filho recebia uma missão de um pai para fazer algo. Ele ia lá e cumpria aquela missão. Quando ele terminava a missão, ele chegava no papai e falava assim: papai, tetelestai. O papai entendia que o filho tinha cumprido a missão. Segundo o emprego dessa palavra, era questões comerciais. A pessoa comprava a prestação e ela ia pagando aquela dívida, ela ia pagando aquela dívida, ela ia pagando aquela dívida. Quando chegava na última parcela, ela ia lá pagar a dívida. E quando ela pagava a dívida, o credor pegava um carimbo e me batia assim: tetelestai. Estava dizendo assim: a dívida foi quitada, a dívida foi paga, você não deve mais nada. Estava rasgando o edito de dívida que estava para mim e para você. Era para isso que era tetelestai. A última palavra, questão imobiliária, é quando a pessoa comprava uma propriedade. Ela pagava aquela propriedade. E quando terminava de pagar, o dono daquela propriedade pegava uma escritura, entregava para a pessoa que comprou e dizia assim: pode usufruir agora dessa terra. Pode usufruir de tudo que tem nessa terra. Usufrua, é sua agora, desfrute, é sua, é sua. Ele estava dizendo: tetelestai. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Deus está dizendo para você e para mim: tudo já foi pago. Tudo é de Jesus. Você pode desfrutar dele. Eu ia ler Colossenses, mas não vou. O último ele diz assim: nas tuas mãos, a última frase, eu entrego o meu espírito. Sabe o que ele estava dizendo para mim e para você? Eu não te amei, obrigado. Quando teve a reunião dos céus para decidir quem vinha, quem enviarei? O filho vai para frente e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías viu aquele dia. Ele estava dizendo para mim e para você: foi por amor que eu morri por você. Ele entregou o seu espírito. Ninguém o tomou, foi ele que o deu, para dizer para mim e para você: você é amado, você é querido. Para dizer para você: nenhuma condenação má, mas para os que estão em Cristo Jesus. E eu gostaria que Filipenses capítulo 2, versículo 8. Eu queria ler esse texto com você. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de 9. Pois Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por isso você está aqui nesta noite. Não é no nome do Luiz, não é no nome dos pastores, não é no nome dos diáconos, é no nome que está acima de todos os nomes da terra. Versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. Você pode dizer comigo? Diga assim: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Versículo 12. Agora vai para mim, vamos pular para a gente ir embora. Salmo 24, versículo 7. Davi tem uma visão desse dia. O corpo dele desce para a tumba fria, mas o espírito vai para Deus. E o salmista tem a revelação desse dia e diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Ele já tinha passado pelo tetelestai, agora ele está entrando na glória. Versículo 8. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. 9.
10. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. É Ele o Rei da Glória. É Ele que está aqui nessa noite. É o Senhor da mesa. É o Senhor da sua vida. É o meu Senhor e o seu Salvador. É Ele. E Ele disse, sabe o que? Eu posso fazer a ceia? Por favor, o pessoal da ceia. E Ele disse, sabe o que? Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anuncia a minha morte até que Ele venha. É por isso que você vem para a ceia, é para poder anunciar que um dia Ele desceu à tumba, mas Ele não ficou na tumba, Ele subiu nos portais eternos, e no portais eterno Ele levou sangue. Não é sangue de boi, não é sangue de ovelha, não é sangue de galinha preta, é sangue de um filho amado. E Ele colocou em cima do propiciatório e disse: Pai, está pago, está coberto, está expiado o pecado do povo. Quando o diabo te acusar, era eu quero, era eu, por favor. Sabe por quê? Porque quem era para estar naquela cruz? Põe a cruz para mim no início aí para mim. Tá vendo essa cruz? Uma cruz lindinha, arrumadinha. A de Jesus não era assim. Era madeira, cheia de lasca. Essa cruz era para mim e para você. Em Adão nós nos perdemos. O profeta Oséias disse isso. Mas disse: no terceiro dia, o segundo Adão levanta da tumba fria. Ele levanta. E porque Ele levantou, você também pode levantar. Porque Ele foi na cruz, você foi perdoado, eu fui perdoada. Porque Ele foi na cruz, você tem direito à eternidade. Porque Ele foi na cruz, eu e você temos direito à vida, à saúde, à vida em Deus. Você tem direito. E eu quero nessa noite que você saia do seu lugar e venha buscar o seu pão, venha buscar o seu vinho, e dizendo: graças eu te dou. Era eu para estar naquela cruz. Era você. Mas Ele foi para lá. A bagagem do passado eu carreguei, e vi e percebi que estou preso por erros que cometei.
Eu queria que você pegasse o seu cálice e fosse alguém e trocasse com essa pessoa. Dissesse para ela: seu valor é grandioso. Você liberasse uma palavra sobre a vida dela nesta hora. Aquilo que Deus falou no seu coração. Fale a alguém. Diz para ela: o Senhor te abençoe. Você é amado, você é amada. Nada vai te paralisar. Nada, nem a morte. Se a morte vier, a tumba vazia não vai te segurar. No dia que ele vier, nós iremos com ele. Isso. Abençoa a vida de alguém. Libera uma palavra sobre essa pessoa. Diga: nós somos corpo de Cristo. Eu te perdoo, eu te abençoo. Eu reconheço você como filho de Deus. Que bom que estamos juntos aqui nessa noite. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela vida de Jesus, para nos unir, para nos tornar um só corpo. Nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo. E antes daquela noite, noite que a gente fala, é porque foi um dia de treva, dia de trevas. O sol se escureceu, a terra não suportou ver o Filho de Deus daquele jeito. Mas na noite anterior, ele disse assim: desejei tanto comer essa ceia com vocês. E ele reduz a festa judaica em 2 elementos. Ele pega o pão, ele levanta o pão e ele dá graças pelo pão. Você pode dar graças pelo corpo de Cristo. Obrigada, Jesus. Gratidão. E o apóstolo Paulo diz: eu recebi do Senhor, pelo que também eu estou ensinando vocês, que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. E eu quero que você coma desse pão, dizendo: eu celebro a sua morte. Eu recebo tudo que está embutido ali naquele corpo. Tudo, as enfermidades suas foram ali, as misérias suas e minhas foram ali. Por isso você pode comer. Semelhantemente, do mesmo modo, tomou o cálice e disse assim: eu estou inaugurando um novo cálice, uma nova aliança com esse cálice. Aliança onde todos podem ser aceitos, sejam brancos, sejam negros, amarelos, pequenos, baixos, magros, gordos, todos. Eu estou inaugurando uma nova aliança, uma aliança com o sangue, com o meu sangue. E todas as vezes que você beber desse cálice, você vai anunciar a minha morte e a minha volta. E eu quero que você tome agora, glorificando a Deus. Eu quero que você fique em pé, ajoelhe do jeito que você quiser. Agradeça, Jesus. Agradeça. Nós te louvamos.